Bom, a partir de agora vamos falar de saúde, vamos falar de respeito também, mas vamos falar principalmente de saúde, cidadania, né? E por isso alinhamos ao ODS 3, Saúde e Bem-Estar para Todos e Todas, para esse próximo tema, aqui na sequência do nosso Sagres em Tom Maior, porque a escassez de doses da Coronavac distribuídas e que deveriam imunizar pessoas que fazem parte do grupo prioritário, estão sendo aplicadas em gente que não tem a vergonha, a hesitação em furar a fila e que não pertence ao perfil que teria de ser atendido primeiramente. É o famoso jeitinho brasileiro. Você com certeza já ouviu falar dessa expressão e tem acompanhado nos noticiários que entende por quê e muitas vezes não entende. Mas será que entende por que ele está tão presente na nossa cultura? É sobre este e outros assuntos que vamos falar a partir de agora com o sociólogo Murilo Cardoso. Seja bem-vindo, Murilo. Boa tarde, bom ouvi-lo aqui na Sagres. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite aqui para a gente poder falar sobre esse assunto tão indigesto, né? Murilo, como é que a gente explica, né? Como é que nós podemos justificar cenas como essa que nós temos visto aí a rodo pelo Brasil de pessoas que estão se vacinando e que não estão no grupo prioritário? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu sou geógrafo, tá? Só para me senão meus amigos sociólogos vão acabar falando que eu estou falando por eles, mas enfim, são ciências irmãs. Mas voltando ao assunto, sobre a questão do desvio de vacinas, né, para qual o grupo prioritário não tem sido atendido, e a gente tem visto aí a vacinação sendo suspendida no Amazonas, por exemplo, por conta de práticas criminosas, não tem outra palavra para dizer, com o desvio da vacina para o chamado grupo de ricos, né? Que o pessoal tem chamado aí, em vez de ser para o grupo de riscos. Isso se explica a priori de como o povo brasileiro foi formado, sempre com privilégios para classes mais de poder aquisitivo maior, né, que se veem como donos de prioridades, né, que se fazem então como se diz, ser passada na frente de pessoas com mais necessidades, enfim. E diante disso que você explica, assim, existe uma causa para essa característica no Brasil de sempre querer levar vantagem, de apontar a corrupção no outro, mas de não entender que isso é corrupção? Olha, nós somos um povo que nunca precisou lutar exatamente por nada, né? A gente sempre espera do outro para que a gente seja beneficiado. O exemplo maior que a gente tem é que nem nossa independência, nós somos o único país da América que a independência se deu por meio dos nossos dominadores, né? Então, é uma herança cultural nossa mesmo, essa de esperar do outro, tanto para o bem quanto do mal. Essa ideia de culpar as pessoas, culpar o governo, culpar ou a esquerda ou a direita pelas falhas que nós temos, tanto no âmbito social quanto até às vezes pessoal, elas vêm mesmo do nosso processo histórico de construção nossa como sociedade, que o Darcy Ribeiro costuma explicar muito bem, né, no livro dele, Formação do Povo Brasileiro. E a gente pode dizer, dentro dessa característica, vamos supor, eu não posso atribuir ao indígena essa característica, né? Que povo, que momento foi esse que a gente construiu esse jeitinho brasileiro, hein, Murilo?
existem muitos folclores sobre esse péssimo estigma que o povo brasileiro tem, que a gente chama aí de jeitinho, né? Mas a gente associa bastante que isso começou com a fuga de Dom João VI para o Brasil, ali quando a família real fugia de Napoleão, né? E veio a se instalar no Brasil. E a formação do povo brasileiro, né, desde um pouco mais atrás da vinda do Dom João VI para cá, vinham para cá refugiados, pessoas que seriam presas em Portugal e vinham para formar o povo brasileiro. Até onde essas características se moldaram em nós como sociedades, essa de sempre tentar se dar bem em cima do outro, né? Vem de todo esse processo histórico de ocupação portuguesa aqui, né? As pessoas de Portugal que vieram para cá, porque se você for para Portugal hoje, você vê uma sociedade muito igualitária, né? Eles superaram bastante essa questão da disparidade, são uma sociedade muito igualitária em termos econômicos e tudo mais. É claro que a gente sabe a que custo isso foi realizado, né, em termos coloniais, em saques em os países tanto aqui na América quanto na África, mas não pode-se dizer que essa é uma cultura portuguesa, pois eles superaram isso e nós não, né? O Brasil é um país extremamente complexo na sua formação, para o bem e para o mal, né? Nós somos pessoas bastante criativas, bastante entusiasmadas, bastante empreendedoras. Contudo, a gente também usa essa criatividade para aplicar golpes, enfim, para tentar nos dar bem, né? Sempre nos dar melhor que os outros em algumas situações. E quando eu falo nós, eu estou me incluindo também, porque eu faço parte do povo brasileiro. Claro que a gente, incluso dentro do povo brasileiro, e entendendo esse problema, a gente tenta desconstruir isso. E é importante que a gente saiba que nós somos o povo brasileiro, né? Não ficar apontando, esse é um problema do povo brasileiro, como se nós estivéssemos fora disso. Não, nós fazemos parte desse sistema e é importante que nós, primeiro, reconheçamos isso em nós, né? Venhamos a reconhecer isso em nós e tentar desconstruir isso em nós e conversar com os nossos próximos que nós precisamos modificar a nossa forma de pensar, né? Em relação a esse tal do jeitinho brasileiro. E aí, Murilo, como é que a gente... E aí, pensando nesse trabalho que nós brasileiros temos que assumir, nós temos que condenar, não terceirizar, mas assumir a responsabilidade de combate ao jeitinho. Por onde a gente começa o processo de conscientização de que o jeitinho brasileiro é um ato imoral? Bom, por nós mesmos, né? Não tem como a gente querer mudar todo o país ou as pessoas ao nosso redor se a gente não começar a olhar para a gente e pensar: essa minha atitude, ela é ética? Essa minha atitude, ela é correta? Eu gostaria de ser tratado dessa maneira? A primeira, né, é até um clichê falar que a gente começa a mudar o mundo a partir da mudança de nós mesmos, mas eu costumo falar que os clichês, eles são clichês porque eles funcionam em geral, né? Então, primeiro de tudo é mudar nós mesmos. Depois, na conversa com as pessoas ao nosso redor, não ter medo de falar: cara, isso aí não está correto, isso não está certo. E no âmbito mais global da coisa, sempre que a gente puder eleger alguém que vá nos governar, tanto de vereador a presidente, procurar as características morais também e planos de governo que estejam de acordo com questões que visem aí formar um caráter brasileiro, um caráter novo no Brasil.
mas também olhar os exemplos de quem fala, não só votar ou procurar representantes que dizem que fazem, mas que realmente dão exemplo em sua vida pública de que fizeram alguma coisa em prol de mudar o status quo. E Murilo, eu consigo uma ajuda especializada para começar esse trabalho dentro de mim? A gente pode dizer que existe alguma profissão, alguma função, alguma atividade que esteja mais próxima nesse trabalho de conscientização na formação do brasileiro? Olha, a obra inteira do Immanuel Kant, né, o filósofo alemão, é sobre a filosofia da moral. É claro que é uma obra muito complexa e talvez a gente precisa de um pouco de leitura para chegar até ela, para entender o que o Kant vem a falar em relação a isso. Mas eu sempre digo para as pessoas, para alunos, que é importante a gente tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. Essas questões caras à moralidade, elas estão presentes no cristianismo, na filosofia, em outras religiões, né, de tratar o próximo como a si mesmo, elas são presentes em todas essas áreas. Então, você pode procurar um respaldo na filosofia, pode procurar um respaldo na sua religião, mas é o que eu digo sempre, procure na leitura, ou na conversa, ou na consulta com seu pastor, com seu padre, enfim, entender o exemplo dele, quais são os frutos que essa pessoa dá. A moralidade, ela é uma questão que pode ser dúbia, né? Porque o que pode ser moral para mim pode não ser moral para você. Mas sempre tentar procurar encontrar o limite dentro de onde eu estou invadindo o bem-estar do outro, né? Existem aí questões que são bem óbvias se a gente começar a parar para olhar um pouco também ao nosso próximo. Então, eu não vejo uma forma melhor para tratar a questão dessa mudança, se não começar a olhar para o próximo como a gente olha para nós mesmos. Eu gostaria de ser tratado dessa maneira, eu gostaria de encontrar um ser humano como eu gostaria que minha filha ou meu filho se relacionasse com uma pessoa dessa maneira, como eu sou hoje. Então, essas questões elas são primordiais para a gente começar uma mudança interna. Murilo, boas reflexões, né? Eu acho que cabe a cada um de nós refletirmos diante desse cenário, que a vida não vale qualquer coisa, a qualquer custo, né? Em que a gente precisa respeitar critérios. Se existem critérios, a gente precisa respeitar essas regras. Muito obrigado pela sua participação, por compartilhar as suas experiências, seu conhecimento aqui com nossos ouvintes, telespectadores, internautas. Tenha um ótimo final de semana. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Um grande abraço a todos. Conversamos com o geógrafo, o Murilo Cardoso, e a gente falando um pouco sobre essa questão aí, né? Temos visto muitas notícias que nós não gostaríamos de dar, pessoas que estão usando dos seus cargos públicos, usando de seu poder, de influência, para poder furar fila, para poder tirar o direito que as pessoas têm de vacinar, porque ele está lá no final da fila, né, ou que ele está num segundo momento. Então, que a gente possa também refletir sobre esses atos, que, na minha opinião, também é corrupção esse tipo de atitude. E se você é aquele que aponta, né, que aponta para um partido A, partido B, para político A, político B, que condutas de corrupção, pense nas suas. Pense, né, se você está aí furando fila, sem ter o direito, neste momento, de vacinar.